Era uma vez uma cidade que, por ser cruzada pelas linhas ferroviárias no final do século XIX, se desenvolveu no cenário cultural de forma maravilhosa. Os trens traziam erva mate, madeira e filmes. A arte do cinema, inventada em 1895 pelos irmãos Lumière em Paris, não demorou muito para chegar até a cidade paranaense. Afinal, em 1906, Ponta Grossa abria seu primeiro cinema, o Cine Recreio, que logo se tornou o lazer favorito dos pontagrossenses. 5 anos depois, a cidade ganha a segunda casa de projeção, o Cine Renascença, fundado por Jacob Ousman, que também era o regente da Banda Lira dos Campos. O Renascença se tornou um dos cinemas mais importantes da história de Ponta Grossa. Multidões visitavam o prédio no centro da cidade em suas melhores vestimentas durante 52 anos, até ser fechado em 1964. O próximo cinema a ser fundado foi o Cine Éden, em 1931, na esquina da Rua 15 de Novembro com a Rua Augusto Ribas, o mesmo lugar em que o Cine Ópera foi construído em 1947. O Ópera era considerado o cinema da elite, um espaço luxuoso com 1.400 poltronas de couro vermelho. O cinema encerrou as atividades em 1997, mas foi aberto novamente alguns anos depois por uma iniciativa estadual, funcionando até hoje, mas apenas como teatro. Em 1939 é fundado o Cine Império, o quarto cinema de Ponta Grossa. O Império foi considerado como o cinema mais popular da cidade, principalmente pela seção Pão Duro, uma forma econômica de se ir ao cinema, na qual com apenas um ingresso era possível assistir de 3 a 5 filmes. O Império também era conhecido por apresentar filmes proibidos, que atraíam a curiosidade até mesmo dos estudantes do Colégio Regente, que ficava a poucos passos de distância. O prédio foi construído em cima do Arroio Pilão de Pedra, o que prejudicou sua estrutura, e em 1992 o Império encerra suas atividades. Depois de atuar um tempo como igreja, o prédio foi demolido no ano de 2014. A cidade ainda contou com cinemas de bairro, como o Cinepax, fundado em 1964 pela Congregação Religiosa Franciscana, liderada pelo Frei Elias Ulian. Juntamente com o cinema foram fundados o Colégio Pax e uma igreja no bairro de Oficinas. Após o encerramento das atividades como cinema, em 2006, a construção foi doada pelo município para o EPG e tombada como patrimônio público. O Cine Caribe foi o segundo cinema de bairro da cidade, apesar de não muito longe da região central. Ele funcionou durante a década de 70 e era o único cinema que não pertencia à empresa Arco-Íris. Após ser fechado, o prédio se tornou também boate, discoteca, restaurante e até mesmo academia. Cine Najá, o último cinema de rua de Ponta Grossa, fundado no ano de 1965. Ocupando o espaço do Cine Renascença, o Inajá surgiu como o cinema mais importante e moderno da cidade, considerado um dos melhores do país, com 1.300 cadeiras estofadas e o que havia de melhor em projeção e áudio. Em 2001, o Inajá também encerra suas atividades por falta de público. E assim, Ponta Grossa fica oficialmente sem cinemas. O cinema em Ponta Grossa foi muito importante para o desenvolvimento cultural das pessoas e também para o registro mesmo dessa arte. Nós tivemos grandes momentos aqui no cinema em Ponta Grossa com grandes filmes, né? Porque era um evento ir no cinema. A gente gostava de estar no cinema. E aquilo chamava muito a atenção da população em geral, né? Todo mundo queria ver. O que as pessoas têm de entretenimento entre o final do século XIX e do século XX? Né? Ninguém tem TV em casa. O rádio só vem na década de 20, né, pelo menos aqui no Brasil. Então, no final do século XIX, mais ou menos ali pelo 1874, 1875, nós já temos aqui na cidade um teatro, que é o Teatro Santana, que já faz algumas apresentações e futuramente, né, o cinema surge lá em 1895,
Mas logo no início, 1896 mais ou menos, nós já temos projeção de filmes aqui na cidade. O cinema, ele vai proporcionar uma outra oportunidade de entretenimento, né? E ela é pioneira entre os grandes meios de comunicação, né? Excetuando o jornal impresso, né? Entre os outros meios de comunicação de massa que surgem, o cinema é pioneiro. O rádio vem depois, a TV muito mais tarde, né? A internet muito mais tarde, né? Então, eu vejo assim que o cinema ele cumpre sim um papel importante, cultural, né? De lazer, de entretenimento. Né? Por Ponta Grossa ser uma cidade importante no trajeto entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, a linha férrea que se instala aqui, ela vai trazer muitas coisas para esse espaço, para a cidade. Então, inclusive, os filmes acabam chegando aqui, né? É muito interessante, porque o progresso vinha pelos trilhos, as novidades vinham pelos trilhos. E Ponta Grossa, como estava nesse caminho, ela se equivalia, ela se equiparava a grandes centros, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso faz com que a cidade cresça muito, e uma cidade do início do século culturalmente ativa, ela consequentemente vai ter cinemas. Então, em 1906 a gente já tem aí o Cine Recreio, que é o primeiro cinema. Nós temos no final do século XIX Augusto Canto como um dos pioneiros, né? E depois o meu bisavô, que é o Jacó Osman. O Jacó Osman, né, foi proprietário do Cine Teatro Renascença, né? Ele fundou o cinema também para que a Banda Lira dos Campos tivesse um espaço próprio para fazer suas apresentações, né? Era a época de cinema mudo, o Renascença é criado em 31 de outubro de 1911, né? Então, naquele momento, você que pesquisa o cinema sabe que o cinema era um cinema mudo, né? Vamos imaginar que o cinema tinha chegado há muito pouco tempo ao Brasil, né? Inclusive considerando-se o tempo de existência do cinematógrafo, desde os Lumière lá, né? É um espaço curto de tempo a chegada do cinema ao Brasil. Eu tinha como eu poderia dizer, um carinho especial pelo antigo Renascença, que eu conheci muito bem, antes de existir isso aí, no meu tempo de criança e de adolescente. Conheci muito bem no cinema, assim, todo de madeira, né? Ele tinha assim, um estilo de teatros antigos, tinha camarotes, tinha... as poltronas eram poltronas de madeira, não eram estofadas como as de hoje. Mas aí a gente tinha uma sensação gostosa de entrar lá, era como se estivesse entrando num mundo diferente, né? Num universo diferente. Ele era muito bonito, porque além do auditório, ele tinha as frisas laterais, sabe? Então era muito chique, né? As mulheres se vestiam muito bem, as fotos antigas, inclusive no Museu da Universidade tem algumas fotos, você vê as mulheres com casaco de pele, algumas de chapéu, aquelas coisas mais antigas, vestimentas mais antigas, os homens todos de terno, uma coisa que a minha geração que foi quebrando, né? A geração dos anos 60 foi quebrando. O Renascença foi, na época que a família, na transição do Renascença para o Inajá, foi perdendo o interesse, né? Não tinha mais alguém que quisesse dar sequência àquele empreendimento, aí foi vendido. O Império, na realidade, o Império sempre teve um problema sério ali, que foi o problema do prédio ter sido construído, né, em cima de um pilão de pedra, né? Então, ali a estrutura foi se comprometendo, né? Então, o Império não tinha como se manter realmente, creio eu, em parte, por causa da questão estrutural mesmo, né? Tanto que ele foi demolido. O Império foi inaugurado em 1939, que por sinal ele coincide com um ano de produção de grandes filmes, né? Como O Vento Levou, no tempo das diligências, e ele foi demolido mais ou menos em 2001, não lembro exatamente a data agora, mas foi assim a cidade sentiu muito na época. Foi uma coisa muito impactante perder esse cinema, que foi uma referência, porque era um cinema no centro, um cinema que teve muitas histórias por causa do Regente Feijó, que é ali do lado. Então os alunos, inclusive entre esses alunos eu me coloco, frequentavam muito esse cinema, muitos casos de alunos que gaseavam aula, não era o meu caso, mas que gaseavam aula para ir ao cinema, várias histórias dos inspetores do colégio entrando no cinema durante uma sessão para retirar alunos. Então isso é muito interessante quando a gente pensa, está na história da cidade tudo isso. Mas, claro, ele vai sendo deteriorado porque ele não teve mais uso, só que se perdeu um prédio que era um prédio histórico, e isso é muito triste para a cidade, porque os outros cinemas os prédios ainda existem, onde era o Cine Inajá, que antigamente foi o Cine Renascença, o prédio ainda está lá, o Cine Ópera, que está preservado, o Pax, que está preservado,
onde foi o Cine Caribe. Nós tivemos, o prédio ainda existe, hoje é uma academia, já foi uma discoteca, já teve outras funções, então a maioria dos prédios existem. O Império não, o Império foi totalmente derrubado. Aí depois veio o Ópera, né? Mais tarde veio o Ópera, vem o Pax, o Renascença dá lugar ao Inajá, né? No mesmo prédio. Tem o Cine Caribe. O Caribe foi um cinema muito importante, era um cinema assim que tinha um fluxo muito rápido de trocas de filmes, tinham apresentações lá, eles faziam momentos assim, por exemplo, uma dupla se apresentava antes da sessão do filme. Muitas vezes a atração principal era um cantor e daí depois vinha um filme. Então ele foi um cinema bastante ágil nesse sentido. E como ele era um cinema de bairro, né, ele não é bairro porque ele é uma região central, mas ele ainda não é exatamente no centro da cidade. Então a questão de acesso a ônibus que passavam, isso fazia com que ele fosse um cinema bastante frequentado. Veja que interessante, porque aí nós temos 2 bairros de Ponta Grossa sendo privilegiados por sala de cinema, né? Então o Caribe vai ficar na São José e o Pax, que é obra de um frei, né? Quer dizer, um frei que faz, o Frei Elias Juliano, que ele faz o Cine Pax em oficinas, né? Então são cinemas assim, mais populares, cinemas de bairro, tanto o Caribe quanto o Pax. Eu acredito que nós tivemos aqui, assim, durante essas décadas de 50, 60, 70, até os anos 80, início dos anos 80, foi muito profícua a questão cultural cinematográfica na cidade. Eu creio que entre os anos 40 e os anos 70 é o auge do cinema. Na minha opinião, é o auge, né? É claro que ele tem um público grande também. Em 1911, 1920, 1930 vai ter público, mas eu te diria assim que o auge do cinema, né, é entre a década de 40 e a década de 70. Eu acho que esse momento, porque daí você tem a mudança no final lá por volta dos anos 30, para o cinema falado, né, cinema sonoro. Então, quando muda para o cinema sonoro, me parece, pelo menos pelas fotos que a gente vê, que o cinema enche muito mais. E nessa época, no Inajá, nós fazíamos a matinada, sessão das 10 horas da manhã, às 2 horas o matinê, as criançadas, depois sessão das 5, 7, 9, 11, fazia 4, 5 sessões por domingo e feriado, onde funcionava e enchia muito. O Inajá, a sessão das 7h30 era tradicional. 1.200 lugares, 1.300 pessoas. Ficava a gente no som. Tem uma ideia, quando passou o filme clássico aí, brasileiro, filme nacional, aí, O Menino da Porteira, com o Sérgio Reis. Nossa. Ele estreou no Ópera, a quinta-feira. A fila para comprar o ingresso saía ali do Cine Império, dobrava a quadra. Dobrava. Para comprar o ingresso, para assistir o filme do Menino da Porteira. Muita gente não foi assistir no Ópera, deixava para ir no Império, que era o ingresso mais barato. Naquela mesma época que pós-ditadura, né, houve aquela coisa de censura, acabou a censura, então tudo aquele, né, daí deu aquele boom assim nas produções do cinema aqui no Brasil e fora do país também. E aí começou a chegar muito filme, principalmente entretenimento adulto, começou a invadir o cinema, né, principalmente o cinema mais popular, né? O Cine Império ficava encarregado de exibir esse tipo de conteúdo. A empresa Cinema Arco-Íris, além de ser exibidora de filmes, ela tinha distribuição de filmes. Porque a empresa, na época, funcionava com o Cine Inajá, o Império, o Ópera e o Pax. E o cinema da época era a diversão mais acessível, não existia outra coisa, né? Tinha televisão, mas a TV não exibia os filmes que hoje passam, né? Que entretenimento é diferente, né? 5 cruzeiros na matinê de domingo. Eu comecei pagando 5 cruzeiros porque eu sei que meu pai dava.
5 cruzeiros para o meu irmão, 5 cruzeiros para mim, daí uma nota de 1 cruzeiro para ele e para mim, para a gente comprar bala. Então 1 cruzeiro dava não sei quantas balas. Como se fosse R$1 hoje e R$5 a entrada do cinema, né? Vamos fazer essa comparação. Mas era muito barato. Não era uma coisa assim cara, sabe? Era possível, por isso que os cinemas lotavam na cidade, né? De todas as classes sociais que existiam na época. Quando a gente pensa em Ponta Grossa dos anos 70, aqui, a gente vê que Ponta Grossa era uma cidade que se equivalia a grandes centros. Por quê? Porque ela tinha praticamente 5 cinemas, sendo que 2 deles em bairros, que seria o Cine Caribe, que ainda é uma região central, mas não deixava de ser um bairro, o Pax, que atendia aqui a Vila Operária, e o Inajá, o Império e o Ópera ali no centro. Então esse fluxo que os cinemas permitiam era um fluxo cultural muito grande, porque as pessoas iam aos filmes, né? A gente sempre fala sobre isso. O cinema é uma forma de entretenimento, é uma mídia, é uma indústria, mas ele é uma forma de arte também que, diferente de muitas outras, ele trouxe as referências, as pessoas passavam a copiar a forma de falar, a forma de se vestir, os cabelos. O cinema lançava moda, lançava costumes. Quando você perde isso, quando isso vai se modificando, há uma mudança no perfil mesmo da sociedade. Isso a gente sentiu muito com o fechamento dos cinemas. A empresa Cinema Arco-Íris tinha, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 123 cinemas. Desses 123 cinemas, 75% era prédio próprio. Daí o cinema começou a cair, sabe? Dava prejuízo. Filme estrangeiro é muito caro, tudo em dólar, né? E o imposto era caro, para alugar um cinema era 50% a 60% do valor da receita bruta. Então daí foi enfraquecendo o cinema. Enfraquecendo porque daí já veio, né, as outras, a TV aberta e coisa nada, e daí foi acabando com o cinema. Foi diminuindo, e daí foi esgotando os funcionários. Nós tínhamos 8 funcionários cada cinema, era 4 cinemas, dá 32, e tinha que ter os reservas para substituir. Era uma média de 40 funcionários, mas daí foi eliminando, saindo, eliminando. Até a zeladora, tivemos que acabar com a zeladora. Acabou. Sabe quando a coisa assim vai minguando? Daí começa a passar filme só quarta e domingo, depois só domingo, depois só matinê, e aí foi indo até que parou. Talvez também com o próprio crescimento da televisão nas casas, com a televisão colorida, que a partir dos anos 70 ela começa a ficar mais forte no Brasil, né? E não falo de 1970, mas falo da década de 70 em si. E com as televisões trazendo os filmes de fora, a pessoa também foi se acomodando um pouco, porque daí estava em casa e assistia um bom filme em casa. Eu creio que o declínio está muito ligado a essa questão das transformações midiáticas, né? Entre anos 80 e 90, com a fita, né? Depois vem o DVD, né? E aí realmente as pessoas, eu acho que se afastam um tanto. E isso geral, né? Não só em Ponta Grossa, mas começa mesmo no final dos anos 70. Bom, a vinda da televisão, ela abala os cinemas. Isso não tem como em qualquer mídia hoje, né? Você vai vendo que elas vão sendo substituídas. Basta a gente ver o que aconteceu com a vinda dos streams, das séries, né? Como canais como Netflix, que acabaram, por exemplo, com os DVDs. Mas ela começa de forma muito contundente mesmo, na década de 70. Então aí começa um esvaziamento, na realidade o esvaziamento de cinemas começa já lá nos anos 50. Mas nos anos 70 de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque a televisão começa a produzir séries com padrão de cinema. Então nos anos 70 também a televisão no Brasil ela se fortalece muito. Você quer ganhar do programa Silvio Santos?
Se a gente pensar, né, programas como Silvio Santos, né, que era um programa que era o domingo todo, acabava prendendo as pessoas em casa, era muito mais confortável, e os cinemas vão perdendo isso. Com a vinda dos VHS, dos videocassetes, que isso é lá nos anos 80, né, ele começa ali por 1983, e em torno de 88 ele se fortalece, muitas pessoas faziam consórcio para ter um videocassete em casa, e as locadoras se tornam muito fortes. E isso faz com que as pessoas parem, deixem de ir ao cinema. Você tem a criação de uma porção de locadoras, isso eu creio que vai ser entre o final dos anos 80 e início dos 90. Né? Entre final dos anos 80 e início dos 90. Né? Aí os vídeos se tornam populares nas casas, né? A pessoa vai lá, compra o seu vídeo, bota lá, vai na locadora, aluga a fita, né? Você pega 3 fitas por final de semana, 5 fitas por final de semana, você quer maratonar na tua casa com o filme, você leva um monte de fita alugada para casa, com a recomendação de rebobinar para entregar na locadora, e aí você vai, aluga o filme, leva o filme para casa e vai assistir o filme em casa. Eu acho que esse é o momento do declínio do cinema. E ele vai renascer, de uma certa forma, com os shoppings. As locadoras, elas vieram no mundo dos cinemas, das salas de cinema, elas vieram para agregar e dar chance para as pessoas que não poderiam ir ao cinema, que não conseguiram, ou melhor ainda, pessoas que foram ao cinema, que amaram determinados filmes e tinham a opção das videolocadoras. Né? Então, assim, eu acredito, influenciou, mas não muito. Não como hoje as plataformas, os streams estão influenciando, né? Tirando dos cinemas, tirando das videolocadoras, que infelizmente, né, que é o meu ramo, eu falo, né, infelizmente tirando da gente e tirando a opção das pessoas de ter. Hoje o que você vê? As videolocadoras desapareceram. A nossa é a única na cidade desde 2021. Então, é cinema, plataformas. Só que o que está acontecendo com o cinema? As pessoas não estão indo da mesma maneira como aconteceu com as locadoras. Elas estão aderindo a cada vez mais às plataformas. Está havendo uma transição com relação à existência de cinemas de rua, né? Isso se deve muito à nossa urbanização, que é ligada a um modelo norte-americano, um modelo de ocupação da cidade pelo automóvel, né? As pessoas deixam de circular a pé e começaram a se encastelar, né, em condomínios fechados, em shopping centers. Então, com esse aspecto, a vida, a parte vital da nossa urbe, ela começou a sofrer de uma presença só do elemento mecânico, né? A pessoa entra no carro dentro de casa e desce dentro de um shopping ou volta para o condomínio fechado e não circula. E com isso, os cinemas de ruas começaram a desaparecer, né? É um fenômeno que é acompanhado de outros, né, de coisas correlatas. Teve uma época que não havia cinema nenhum aqui, fecharam todos. Né? A cidade ficou completamente desprovida de diversão nessa área. E naquele tempo nem havia as redes aí, tipo Netflix, não havia nada, né? Então não tinha, quem queria ver filme em tela grande tinha que ir para Curitiba, tinha outro jeito. Olha, não sei quantos anos durou isso, alguns anos. Eu lembro perfeitamente disso. E Ponta Grossa foi uma cidade que ficou, ela teve uma lacuna muito grande do fechamento do Cine Inajá até a abertura das salas de cinema do Shopping Total. As pessoas não tinham acesso ao cinema. Então eu lembro que naquela época eles diziam assim, queriam assistir um filme, tinham que viajar, tinham que ir para Curitiba. E foi uma das poucas cidades, as cidades maiores do interior do Paraná, que ficou sem cinema por anos, sem ter opção nenhuma de um cinema. Isso foi bastante marcante, as pessoas falavam sobre isso, diziam, né, comentavam, puxa, a gente não tem nenhum cinema. Hoje não se fala mais sobre isso. Porque até supermercados, a gente sabe, né, em cidades menores, tem salas de cinema. E as pessoas hoje frequentam muito, muito pouco, porque os streamings, os canais de séries, hoje tudo é muito rápido, então o filme é lançado no cinema e em poucos dias ele está sendo lançado também nesses canais. Mas na época isso foi bastante marcante, assim, eu digo que isso mexeu inclusive com a autoestima da cidade. Do ponto de vista cultural e de sociabilidade, acho que é uma perda muito grande. Aquele momento, porque como eu te falei, havia todo um ritual para você ir no cinema, desde a roupa que você vestia, como é que você ia se arrumar. Na época da brilhantina, passava brilhantina no cabelo, tá? Os encontros,
como eu te falei, o namoro, né? Quer dizer, todo esse rito que acontecia no cinema, hoje não acontece mais. E no comercial, eu não sei se acontece. Cinema no shopping hoje, dificilmente você sai da tua casa para ir ao cinema do shopping. Você vai ao shopping e o cinema é uma opção que você tem lá. Né? É uma opção, é como tem as lojas, a praça de alimentação. Então, eu sou de uma geração que a gente ia nos cinemas de rua. E o cinema era muito mais acessível. Ele não era mais um objeto do shopping, mais uma loja do shopping. Ele era um espaço único em que as pessoas se organizavam para ir ao cinema. O cinema de rua ele tem uma outra proposta, né? A proposta do diferenciado, um espaço mais democrático, né? É um espaço que a pessoa pode estar passando despretensiosamente, observar e resolver entrar, né? Ele pode atrair de diversas formas. Mas eu acho que o principal do cinema de rua é de ser uma edificação previamente pensada, idealizada, para atender essa expectativa, né? Olhando pelo lado arquitetônico desse aspecto. Mas, de uma certa forma, a longo prazo, essa perda do cinema de rua é uma perda cultural enorme. Né? É uma perda cultural porque ajudou a tornar a cidade menos viva. Né? A cidade ela tem um propósito, de ser para todos. Né? A cidade é minha, é sua, é nossa, é para a gente ocupar, ela tem que servir, ela tem que ter um aspecto social. Né? E com o aspecto do fechamento dos cinemas, isso contribuiu para que esse espaço urbano se tornasse menos vital. Né? É um espaço que as pessoas utilizam o mínimo possível, só aquilo que é obrigatório, para se recolher para outros ambientes, né? Nas suas horas de folga, na hora que não estão oferindo nada do ambiente urbano. Vai se perdendo aquela reunião que você tinha com os amigos, com a família, porque tinha todo um ritual também. É o que a gente fala da videolocadora, né? Quando o pessoal frequentava muito a videolocadora. Então, para o cinema tinha todo um ritual da gente escolher o filme, se preparar, ir lá comprar o ingresso, ficar nas filas, dependendo do filme, né? Aquela ansiedade de você ir lá assistir aquele filme tão esperado. Né? Então isso sim foi se perdendo com o tempo e o pessoal foi realmente ficando triste e a cidade foi ficando um pouco mais triste. O cinema já foi. Hoje a pessoa fica em casa. Hoje tem o streaming aí, né? Netflix, que tomou tudo. Para começar, começou a dar prejuízo até. Abrir o cinema lá com 10 pessoas, 20 pessoas, com uma função que custava tudo de carne. E foi acabando. Eu lembro, assim, quando começaram a diminuir os filmes que estavam vindo para o cinema. Quando o pessoal começou, assim, a não falar muito do cinema. Né? Porque sempre, na minha época de adolescente, tá o filme. Eu vou no cinema, né? Quando a gente não podia ir, um amigo, uma amiga ia. E, de repente, assim, foi diminuindo. Né? Não se falava mais em cinema. Inclusive, algumas rádios, né, sempre divulgavam os filmes, os próprios jornais divulgavam os filmes. E com o tempo a gente foi diminuindo. Só que as pessoas não foram se atentando a isso. A gente só foi perceber realmente que acabou quando a Cine Inajá fechou, o Ópera fechou, o Império fechou, o Pax se transformou em outra coisa. Então a gente só sentiu mesmo assim, baque, quando acabou de vez. Né? Algumas pessoas tiveram mais percepção de ir vendo, né, como eu ia vendo que já não estavam anunciando tantos filmes, né, que estavam diminuindo os comentários sobre filmes, sobre o pessoal que ainda, né, frequentava, assim, e daí mais o baque veio quando de repente o cinema fechou. Eu acho que a inovação, as questões novas que chegaram, elas são muito importantes, mas que a gente não pode perder esse viés da história da comunicação no mundo, porque começou lá atrás, né? Com a impressão do primeiro livro. Eu acredito, assim, que apesar de tudo, é muito bom ainda ir no cinema. Eu gosto muito.